Viva a canção, viva o amor, viva a cor da linda flor. Seja bem-vindo a mais uma live especial. E a tranquilidade. Hoje falando sobre como aproveitar o estresse. Se liga no som. Felicidade. Tudo é tão simples, a gente é que complica. Deus nos deu de tudo, asas pra liberdade. O homem só quer destruir, destrói a natureza, destrói a si mesmo. Não sabe a razão de existir, esquece da beleza da vida, do mundo, das crianças, do futuro. Viva a canção, viva o amor, viva a cor da linda flor, viva o sol e a tranquilidade, viva a paz e a felicidade. Se liga na letra dessa música, chama-se Asas pra Liberdade. Se liga. Convida mais gente pra estar com a gente aí. Vai, convida. O homem só quer destruir, destrói a natureza, Destrói a si mesmo inconscientemente. não sabe a razão de existir, esquece da beleza da vida, do mundo, das crianças, do futuro. Viva a canção, viva o amor, viva a cor da linda flor, viva o sol e a tranquilidade, viva a paz e a felicidade, viva a canção, viva o amor, viva a cor da linda flor, viva o sol e a tranquilidade, viva a paz e a felicidade. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal Carlos Catuípe, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, enfim, nós estamos trabalhando aqui para o ser humano. Ser humano. O que é ser humano, né? O que é ser humano? E a nossa live hoje vamos falar como aproveitar o estresse. Você acha que é possível aproveitar o estresse? Coloca nos comentários aí pra mim de onde é que você está vendo essa live, bota aí já, escreve aí. Qual é a sua cidade? Onde é que você está neste momento? E quero saber também como é que tá chegando o áudio e o vídeo pra você aí, tá chegando bem o som? Você está me ouvindo bem? Essa canção chama-se Asas para a Liberdade. Asas para a Liberdade significa que todos nós recebemos os recursos para que a gente possa se libertar, né? Liberdade, quando eu falo libertar, é liberdade mental, porque nós estamos sendo condicionados desde que nascemos a
aprisionarmos dentro de um condicionamento mental. E isso, por isso que eu trabalho com a mente vencedora, com o desenvolvimento da mente vencedora. Porque quando a gente fala de desenvolvimento, é desenvolver a nossa mentalidade, né? Desde criança nós fomos condicionados. E tem até uma música da Legião Urbana que fala justamente, né, da geração Coca-Cola. Desde criança nós comemos lixo industrial, comercial, e a gente infelizmente não se dá conta de que todas as propagandas, tudo que querem fazer com que a gente consuma, nós nos tornamos consumidores. E consumidores são aquelas pessoas que estão consumindo cada vez mais. E aí isso tudo gera um estresse na nossa vida, porque a gente está numa correria grandiosa, né? A gente tem que matar um leão por dia. Sabe, matar um leão por dia é vencer na selva, né? Então, esse processo todo gera um estresse grandioso, gera ansiedade e gera uma série de transtornos na nossa vida. Mas, né? Deixa eu ver aqui. Erechim, Rio Grande do Sul, a Marinês. Seja bem-vinda, Marinês. Giraldes Russo está em Jurerê. Itororó, na Bahia. Quem mais está com a gente aqui? Boa tarde, Nilda. Boa tarde, Mara, que está em São Paulo. A Lid. Quem mais? Gente, essa nossa live aqui é mais um assunto para a gente começar a trabalhar o nosso interno para equilibrar a nossa energia, né? Por que eu escolhi o estresse? O estresse é uma coisa que muitas vezes a gente não se dá conta, mas a gente entra nessa corrente de energia gerada por nós mesmos. Mas Carlos, o estresse é da vida. A vida é um estresse. Não, a vida não é estresse. É uma percepção que as pessoas têm que a vida é um estresse. E não é. A vida não é um estresse. A vida é a vida. Agora, o que você vê da vida é o que você identifica, é o significado que você dá para a vida, né? Se você se sente estressado, se você está estressado, existe um processo acontecendo dentro de você que você precisa assumir o controle. E é isso que eu estou aqui para fazer com que você entenda esse processo interno, que talvez você ainda não tenha consciência de como isso está operando dentro de você. Então o estresse, na realidade, ele é uma manifestação, né, dentro de uma influência que a gente sente, mas que nós identificamos de uma determinada forma. Então, mas para a gente elucidar isso, eu quero perguntar para você, quando a gente fala a palavra estresse, o que vem na sua mente? Coloque aí nos comentários para mim. Quando você ouve a palavra estresse, o que vem na sua mente? O que significa para você o estresse? O que vem? A primeira coisa que vem na sua mente, estresse, o que significa? Bota aí nos comentários aí, vai, quero saber. Enquanto você vai botando nos comentários, eu vou explicando um pouquinho sobre essa música que eu coloquei aqui agora. Chama-se Asas para a Liberdade. Tudo é tão simples, a gente que complica, né? Nós viemos nascemos dotados de uma energia, de um potencial grandioso dentro da nossa vida. Denise, seja bem-vinda. E eu perguntei agora há pouco, o que significa o estresse para você? Coloca nos comentários aí, o que significa a palavra estresse para você? Quando você escuta estresse, o que você pensa? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Tá? Vai botando aí. Então, asas para a liberdade significa que nós recebemos os recursos internos para a nossa libertação, liberdade mental, né? Asas para a nossa liberdade. Você pode estar preso dentro de uma jaula, mas se você estiver liberto mentalmente, você simplesmente sai daquela jaula ali. E aí é a grande mudança, a grande transformação, porque é uma libertação interna, não se trata externa. O externo, ele acaba nos influenciando muito, né? Mas, por exemplo, quando a gente começa a perceber que nós recebemos, né, da fonte divina, para essa aventura chamada vida, uma transformação, a possibilidade de mudança, porque nós temos os recursos. Então nós temos as asas para a liberdade. Agora, será que a gente usa nossas asas? Será que realmente nós temos a capacidade de voar como a gente gostaria, né? E voar no sentido, claro, não no sentido literal da palavra, você sair voando por aí, mas assim, no sentido de você perceber que você não está preso, né? Mas muitas vezes nós nos sentimos condicionados às questões externas. Então, tudo é tão simples, a gente aqui complica. Deus nos deu de tudo, asas para a liberdade. Mas o homem só quer destruir, destrói a sua própria natureza sem consciência, não sabe a razão de existir, né? Não sabe a razão de existir. Então ele esquece, ele está esquecido, ele está dormindo, não está desperto. E ontem nós tivemos o nosso treinamento Despertar da Mente Vencedora, que foi maravilhoso. Para mim foi transformador, porque é sempre uma alegria para mim poder compartilhar
o conhecimento com as pessoas, né? Quem estava lá ontem, eu acho que pode ter vivenciado ali uma transformação dentro de si que começa a acontecer, né? Eu sempre falo para as pessoas, a vida que você tem hoje está relacionada às escolhas que você fez no passado. Então você não é escravo do seu passado, você não está condenado pelo seu passado. Tem religiões que falam que as pessoas já nascem condenadas. Isso é totalmente equivocado. Ninguém nasceu condenado. E ninguém nasceu absolvido porque ninguém estava sendo culpado de nada. Entende? Ah, mas eu já fui absolvido porque Jesus já morreu na cruz por mim. Não. Jesus morreu na cruz porque ele veio trazer uma lição para as pessoas de uma libertação que está dentro delas. Uma liberdade que existe dentro de cada pessoa. Agora, não espere que Jesus vá resolver os seus problemas, né? Você é uma pessoa que tem conhecimento, que tem capacidade, que tem força, que tem tanta energia que você tem a capacidade de transformar a sua vida. Então, nós vamos entender hoje, né, basicamente, como é que a gente usa o estresse a nosso favor, como é que a gente pode fazer para que o estresse ele se transforme em energia positiva na nossa vida. Já pensou sobre isso? Deixa eu ler aqui como é que estão as respostas de vocês sobre o estresse. Ó, quando eu perguntei, quando a palavra estresse, o que soa na sua mente, né? O que descontrole da pessoa, a Nilda botou, né? Estressada, cansada de tudo. O que mais aqui? Cansaço mental. O que mais botou sobre estresse? Esgotamento mental, por querer controlar o que não está no nosso controle. Muito bem. Raiva presa. Franciele botou aqui. O que mais? Não deu para assistir, Carlos? Pois é. Não tem problema. Quem sabe na próxima, né? Meu voo foi neste horário. Tranquilo, tranquilo. A gente vai ver a possibilidade de fazer uma próxima aí e a gente vai avisar você, Nura. Tranquilo. Mas foi lindo, foi maravilhoso. Pelo menos para mim, assim, foi grandioso. E eu tenho certeza que as pessoas que estiveram lá, né? Hoje nós tivemos aí algumas mensagens que a gente recebeu em inbox, tivemos alguns pedidos, né? Que a gente pudesse apresentar essa palestra aí em empresas, em algumas empresas, e a gente fica muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento. Então, quanto mais a gente está abrindo as possibilidades de transformação, de libertação, de harmonização, de equilíbrio, a nossa vida começa a se transformar. Mas por quê? Porque você se abriu para as possibilidades. Você abriu a sua mente para um novo nível, né? E quando a gente expande o nosso nível de consciência, tudo muda na nossa vida. Por quê? Porque nós mudamos, não porque as pessoas mudaram, porque o mundo mudou. Agora, a mudança coletiva que a gente quer só vai acontecer quando nós tivermos a nossa mudança interna. Quando nós tivermos o indivíduo, ele expandir a sua consciência. Certo, gente? Vocês concordam com isso? Bota aí no comentário para mim, sim ou não? O que você acha, né? O que você acha? Você concorda com isso? Então, essa música aí, você pode ouvir lá no Spotify, A Lei o Amor, né? Bota lá, Carlos Catuípe, A Lei o Amor, e você pode ouvir Asas para a Liberdade. É uma música que está no meu CD, né? Que você pode ir lá e ouvir. Você que está chegando agora aqui, que não ouviu a música, né? A gente acabou tocando Asas para a Liberdade. E, gente, eu quero compartilhar com vocês assim, ó, agora numa percepção aqui, existem tipos de estresse, tá? Tipos de estresse. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela trabalhava muito. Ela trabalhava demais, ela acordava já pensando no trabalho e já ia trabalhar o dia inteiro e se puxava naquele trabalho, chegava no final de tarde já cansada, mas ela já ia estudar porque ela tinha que fazer uma prova. Então ela trabalhava de manhã, de tarde, estudava de noite, né? E essa pessoa foi indo, e ela ficou tão estressada que ela não conseguia dormir. Ela sonhava com as coisas que ela tinha que resolver no trabalho, ela sonhava com as coisas que ela tinha que fazer na faculdade. Então era tanta coisa, tanta informação que ela estava vivendo, que ela realmente chegou num pico de estresse muito grande, né? E esse pico de estresse fez com que começasse a sair aparecer uma alergia no corpo dela, assim, né? Porque ela estava se sentindo ali, talvez sobrecarregada com todas aquelas questões que estavam acontecendo ali. Eu não sei se isso já aconteceu na sua vida, mas esse é um tipo de estresse, né? Causado pelo excesso de trabalho. O excesso, o acúmulo de coisas que tem que resolver, tem que. Então, esse é um tipo de estresse, certo?
é um estresse por repetição, por atividade repetitiva. Muitas vezes a gente está cansado de fazer as mesmas coisas todos os dias. É como se nós vivêssemos 365 dias iguais. A gente não vive um ano igual todos os dias. Eu não sei se isso acontece com você, mas muitas vezes as pessoas... Eu tiro o chapéu para as pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? Mas nós podemos nos libertar desse padrão. Porque esse é um padrão antigo. Agora, com a chegada da internet, com a chegada dessas novas tecnologias, o ser humano ele está sendo convidado para se libertar de velhos padrões. Então é esse o convite que a gente está fazendo aqui no Despertar da Mente Vencedora, né, para que as pessoas se libertem dos velhos padrões. Porque enquanto você está preso nos velhos padrões, você não cria novos padrões. A gente não cria um novo mundo preso no velho mundo. O novo mundo ele vai ser criado, a nova realidade, a nova vida vai ser criada a partir da sua consciência neste momento agora. Neste momento que você está conectado à sua intuição, ao seu ser criativo, ao seu eu interno, ao seu potencial interno. E quando você começa a perceber isso, você começa a usar essa energia de forma equilibrada, de forma consciente. Senão, você torna a energia ela é destrutiva para você mesmo. Então, essa pessoa que eu estou falando, ela começou a trabalhar, estudar, e ela não tinha tempo para mais nada. E ela se sobrecarregou de uma forma que chegou um momento que ela teve um colapso emocional. De tantas coisas que ela assumiu. Né? E a cobrança da família também, naquele momento ali, a família cobrando, não, porque você tem que passar, porque você tem que se formar, porque você tem. E aí ela teve um colapso. Ela simplesmente teve um treco, a gente chama de treco, né? Parou, pum, baixou o hospital. E ficou um tempo sem conseguir levantar da cama, assim, até se recuperar. Então aí não identificaram assim, um fator específico para isso, né? Ah, foi um vírus, foi uma bactéria, não existiu ali. Existiu um choque energético, um choque, e os médicos falaram que foi um choque relacionado ao estresse. Então muitas vezes a gente não se dá conta que o excesso de trabalho, o excesso de atividades faz com que a gente entre em colapso mental e emocional e o nosso corpo físico acaba sofrendo essa consequência, né? Aí, eu digo para vocês, existe um outro tipo de estresse, que é um estresse autogerado, sem ser um estresse de excesso de atividade, tá? E qual é esse estresse? É o estresse do seguinte, você começa a pensar em várias coisas que possam vir a acontecer na sua vida de errado ou de ruim, e esse tipo de pensamento já cria um circuito fechado de possibilidades negativas que possam vir a acontecer na sua vida. Ou seja, vamos supor que você esteja com vontade de empreender, de criar um novo trabalho, de entrar num novo relacionamento, enfim, aquilo que você quer criar para sua vida, né? E aí você começa a pensar, muitas vezes entra numa corrente de pensamento de coisas que podem dar errado, coisas que não podem não acontecer do jeito que você quer. E aí a pessoa começa a pensar, e mais do que isso, ela recebe informações do mundo externo, que são as notícias da televisão, ela recebe as notícias na sua timeline, no seu computador, no seu tablet, no seu celular, e ela começa a olhar a vida das pessoas. Então, aqueles pensamentos, isso gera um estresse, né, dentro da mente, ou seja, a nossa mente fica sobrecarregada de pensamentos. Nós estamos na era da informação, e tudo é informação, né? Tudo é informação. Então, o que a gente pode fazer com toda essa energia de informação quando a gente começa a perceber esse monte de pensamentos que passam na nossa mente? E a gente quer controlar tudo, né? A gente quer ter controle. Alguns falam estafa. Estafa mental, né? Thay? Então, como é que a gente pode fazer para usar essa energia do estresse a nosso favor, né? Como é que a gente pode pegar essa energia, porque é uma energia positiva? Sim, é uma energia positiva. O estresse o que é? É uma energia forte que você mesmo cria. Ah, não, mas é uma coisa que me pegou. Não, não te pegou. Não te pegou. Você criou. Você é o gerador, né? A mesma coisa assim, a ansiedade. As pessoas falam, a minha ansiedade está me matando. Pois é, por que você acha que é sua, né? Por que você acha que esse estresse é uma energia que você cria, uma energia muito poderosa, muito forte.
Quando a gente está estressado, como é que a gente fica? Muitas vezes fica com raiva, né? E a energia da raiva é uma energia tão poderosa que a gente tem a capacidade de usar essa energia para criar o novo para a nossa vida. Nosso tema de hoje, Arielle, é como aproveitar o estresse. Deixa eu escrever aqui, ó. Como aproveitar o estresse. Ok? Como aproveitar o estresse. Bota coração nessa live aí, gente. Convida mais gente para estar com a gente aqui, porque tem muita gente estressada que deveria estar aqui nessa live, não é? Então, não caiu não, Enilda. Só se caiu para você. Para mim não caiu. Caiu para todo mundo? Ó, a Marinês está dizendo que caiu. Enilda caiu. Quem mais aqui está dizendo que caiu? Vocês estão me ouvindo aí? Coloca para mim nos comentários. Quero saber se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Sim ou não? Oi? Vou esperar vocês responderem. Vamos lá. Caiu? Oi? Tem alguém aí? Estão me ouvindo? O que devemos fazer quando estamos no pico do estresse? Bom, tem um atraso aqui, né? Mas eu acho que não caiu a live, né? Tá tudo bem? Tudo certo? Tá todo mundo aí? Ok. Então, bora. Vamos continuar, então. Deve ter caído para algumas pessoas. Sim, agora está ok. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente tem que perceber é o que é o estresse, né? O estresse é uma energia autogerada. Como assim autogerada, Carlos? Eu mesmo gero o estresse. Ah, mas é tanta coisa que eu tenho que resolver, tanta coisa que eu tenho que botar em prática na minha vida, tanta coisa... Só em falar disso já te dá uma falta de ar, não te dá? É tanta coisa que eu tenho que resolver. Então, o estresse está muito próximo da ansiedade, porque a gente está relacionado ao futuro e ao presente com o futuro, né? O estresse é aquele acúmulo de afazeres, acúmulo de situações que a gente tem que resolver. Tem que. Ok? Então a gente tem que ter a percepção de que nós, primeiramente, nós é que criamos o estresse. Ah, mas como assim nós criamos, cara? O estresse está na vida. A vida é estressante. Não. Talvez a sua vida possa ser estressante. A minha não. Mas qual é a diferença da minha vida para a sua? Qual é a diferença do Carlos para a Enilda, para a Marinês, para a Catita? Né? Qual a diferença? A diferença é como nós lidamos com o estresse da vida, com o estresse do dia a dia. Né? Às vezes coisas que a gente não gostaria que acontecesse, acontecem, mas como eu me sinto em relação a essas coisas. Então, quando eu começo a perceber assim, ó, eu estou estressado, tá? Que nem a Thay Morim perguntou, o que fazer com essa energia quando a gente está no pico do estresse? Aí é que a gente separa os meninos dos homens. Aí é que a gente separa as crianças dos adultos, certo? As pessoas que estão imaturas das que têm maturidade. As pessoas que são sofredoras das vencedoras. Aí é a grande diferença. Quando nós estamos no pico do estresse, significa que nós acumulamos pensamentos, sentimentos negativos tão fortes que nós estamos num pico de energia muito grande. E aí a gente começa a perceber, puxa, agora começa a vir uma energia forte de raiva, de querer mudar, né? Muitas vezes as pessoas têm um pico de estresse no trânsito, assim, ó, querendo sair do trânsito. E eu já passei por isso, digo pra vocês. Eu já estava lá no trânsito de Porto Alegre. Teve uma época que eu tinha que levar as meninas na escola e voltar. E a gente levava mais ou menos 2 horas para andar 3 quadras. Puxa vida, eu comecei a me estressar muito com aquilo. Por quê? Eu levava 2 horas para ir buscar as meninas na escola, num horário de pico, sendo que a escola delas eram 3 quadras abaixo da Cavalhada, lá em Porto Alegre. E eu digo assim, eu não quero mais isso para minha vida. Não quero mais isso para minha vida. Não aceito mais isso. Eu ficar perdendo 2 horas no trânsito, todo dia. Faz um cálculo. 365 dias vezes 2 horas. Isso só no horário, né? Que é o horário de buscar as meninas. Então, eu fiz um cálculo e disse, nossa, eu vou perder muitos anos da minha vida buscando criança na escola. E isso me deu um estresse. Mas não é só isso, né? É a forma de você estar ali parado. Então, assim, não, eu não quero mais isso. Então, aí, quando eu percebi isso, eu não quero mais isso, então o que eu quero? O que eu quero? O que seria a solução para isso? Então, naquele momento, nós temos que ter clareza na nossa mente e discernimento para entender
que eu faço com essa energia? Não, eu tenho que direcionar. Agora, a partir de agora, eu vou fazer isso. Então é aquele momento de decisão, sabe? O momento que você toma uma decisão interna é quando você toma a decisão e você tem uma atitude para mudar a sua vida. Então você precisa ter a atitude e não só tomar a decisão. E para isso, eu quero perguntar uma coisa para você. Ó, charadinha do Catu aí, meio-dia, a nossa live de segunda, aliás, segunda não, hoje é terça, né? Nossa live do meio-dia, que é o seguinte: 2 passarinhos no galho de uma árvore. 2 passarinhos estão no galho de uma árvore. Um decidiu voar. E o outro, não. Vou perguntar de novo para você que está entrando agora aí. 2 passarinhos estão no galho de uma árvore. Um decidiu voar. Quantos ficaram? Resposta, vai lá, tempo. 2 passarinhos no galho de uma árvore. Um decidiu voar. Quantos ficaram? Boa tarde, Claudinei. Quantos ficaram? Responde para mim aí. Se você é uma pessoa inteligente, você vai sacar de primeira. E eu sei que você é uma pessoa inteligente, mas quem já sabe a resposta não pode falar. Se você já sabe a resposta, não tem graça, né? A Franciele botou os 2. Quem mais? A Mara já sabia a resposta, botou os 2. Quem mais já sabe a resposta? Ficaram 2. Por quê? Por que ficaram 2? Por que ficaram 2? Vocês que me acompanham, vocês que já são meus alunos, vocês que têm já, né, conhecimento adquirido, agora falta o quê? Por que ficaram 2? Por que ficaram 2? Por que ficaram só os... Por que os 2 ficaram? Se um decidiu voar, por que ficaram 2? Hã? Justamente porque ele só decidiu. Ele não voou, né? Então, quantas coisas você decide na sua vida, mas você não faz? E aí isso vai aumentar o seu nível de estresse. Por quê? Porque você começa a brigar com você começa a discutir com você começa a entrar num conflito com você, aí você começa a dizer assim, ó, você é um zero esquerda, você é um bosta, você não faz nada certo, você não sai do lugar, você não tem coragem para mudar. Você não tem coragem para encerrar esse assunto. Você não tem coragem para acabar com esse ciclo e iniciar um próximo ciclo. Você não tem coragem. E você começa a brigar com você, aí você entra no estresse maior ainda, aí você gera uma guerra interna. Se você gera uma guerra interna, como é que vai estar o seu corpo? Vamos acompanhar esse processo. Eu começo a brigar comigo. E eu começo a dizer que eu não tenho capacidade, que eu não consigo. Que nem aquela menina lá que eu falei pra você, né? No início da live. Ela estava sobrecarregada de tantas coisas que ela tinha que resolver, fazer, que ela começou a ter problemas na sua pele. Um tipo de alergia. Por quê? Ela começou num processo interno, mental, ou seja, pensamento e sentimento, de incapacidade de resolver as situações. E isso gerou um estresse, principalmente, né, no campo mental e emocional, para que ela no físico ela começou a se manifestar. Então, esse é o processo que eu quero que você perceba. Primeiro, o que eu estou gerando para mim com os meus próprios pensamentos dentro desse processo interno? E aí eu começo a mudar no momento que eu percebo. E aí, o que me impede de atingir os meus objetivos? O que me impede de fazer a mudança, de transformar, de achar o meu novo rumo para o meu caminho novo, de excelência, de paz? O que eu quero para minha vida? Então, como é que a gente faz para aproveitar o estresse? Basicamente, gente, você tem que ter percepção interna, né? Você tem que trabalhar a sua inteligência emocional para você perceber, puxa, essa emoção está me trazendo o quê? Qual é o sinal que essa emoção está trazendo para mim? Esse sentimento está me indicando o quê? Que eu tenho que usar essa energia para uma transformação. O que eu quero mudar na minha vida? Faz essa pergunta para você. O que eu quero mudar? O que eu quero melhorar na minha vida? Qual é a transformação que eu quero para a minha vida? Ai, mas Carlos, eu não consigo, não dá certo, é difícil, ninguém me ajuda. Vem um monte de crenças limitantes partindo do seu ego, do seu eu sabotador.
E aí há uma dificuldade de mudança, não tem? Aí você desiste. E aí você se frustra. E aí você fica de mal com a vida, com a sua vida, de mal com você, de mal com o mundo, porque o mundo está errado. E aí você gera mais estresse ainda. Enquanto você não mudar, as coisas vão se repetir na sua vida. Enquanto você não tomar a decisão e voar, você vai continuar parado no galho da árvore. Com esperança de que um dia um passarinho de luz vai chegar e vai dizer, vamos comigo. Sim, e ele vai vir. Sabe quando? No final da sua vida. Quando já terminar o seu tempo aqui nesse mundo, aí vai vir esse passarinho de luz e vai dizer para você, agora terminou o seu tempo. Vamos, nós vamos voar juntos. E aí você deixa o seu corpinho ali, as suas peninhas, e você vai voar de forma espiritual com esse passarinho. Então, gente, por que eu estou trazendo esse assunto para você aqui? Porque o estresse é um sinal de que você precisa transformar a sua vida. É uma energia que está sendo gerada dentro de você, não para você sucumbir e cair em doença. Pelo contrário, para você usar essa energia de forma equilibrada, com sabedoria, para criar a sua nova realidade. Faz sentido isso aí que eu estou falando? Faz sentido? Bota nos comentários, sim ou não? Tá fazendo sentido? Quero saber de você, tá fazendo sentido? Coloca aí. Tomando uma aguinha aqui, né? Então a nossa live aqui é justamente para a gente conseguir ter essa clareza de ação. Ah, mas e os outros, Carlos? Os outros são os outros. Você não tem controle sobre os outros. A única pessoa que você tem a responsabilidade e de ter controle é sobre você. Essa é a pessoa da sua vida. Ah, mas e o meu marido, e o meu filho, e meus filhos, meus netos, e meus irmãos, meu cunhado. Esquece. Você pode influenciá-los, mas se você não estiver bem, você vai influenciá-los de forma negativa. Porque você vai ser uma pessoa negativa. Né? E você fala assim, ó, existem padrões que a gente tem que perceber quando a gente está entrando nesse padrão de negatividade, olhar tudo de forma negativa. Outra coisa, as pessoas que ficam falando umas das outras, né? São os fofoqueiros. Ah, porque o fulano. Pô, a gente precisa entender que muitas vezes a gente está colocando a nossa vida fora falando dos outros. Porque quando você fala dos outros, você está falando de você, você está demonstrando quem você é. Eu não perco meu tempo falando de ninguém, não. Eu perco meu tempo? Não. Eu aproveito meu tempo falando sobre coisas construtivas. O que eu posso construir hoje para melhorar a vida das pessoas? O que eu posso construir hoje para melhorar a minha vida também? Porque no momento que eu me disponho a melhorar a vida das pessoas, eu estou melhorando a minha vida também. Né? Faz sentido isso? Ah, mas e o vírus? E o coronavírus? E o governo? E a esquerda? E a direita? Olha a minha cara para isso. Olha a minha cara para isso. E a direita? E a esquerda? O meu caminho é o caminho do meio. O meu governo não é desse mundo. Eu admiro as pessoas de bom coração. Admiro as pessoas que têm atitudes positivas, que têm atitudes que unem as pessoas. Certo? Nós estamos aqui para perceber qual é o meu papel aqui nesse mundo. Qual é o seu papel aqui nesse mundo? Qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua missão? Você já sabe? Se você já sabe, ótimo, porque a partir dessa sabedoria, que você já tem essa consciência, você vai começar a empreender, a criar formas, possibilidades, você vai começar a criar ideias para criar essa realidade para sua vida. E não só para sua vida, porque você não pode ser egoísta no sentido de criar só para sua vida. Não, eu quero que eu tenha muito sucesso, muito dinheiro e eu vire milionário. Ótimo, para quê? Para ajudar pessoas. Porque o seu dinheiro não é só para você viver bem, é também para você viver bem, mas para você poder expandir a sua consciência de ajudar mais pessoas. Né? Então a gente vê hoje as pessoas dentro de um processo egoísta ainda. Né? Para mim. E aí a gente vê essa guerra que acontece aí fora. Só que nós não podemos entrar nessa guerra. Não. Ah, mas como, Carlos? Aí você vai ser apolítico, você não vai entrar na guerra. Essa guerra faz parte do velho mundo.
aquilo que já era. E quem está consciente está sabendo do que eu estou falando. Quem está consciente, quem já é uma mente desperta, está sabendo do que eu estou falando. O velho mundo já sucumbiu, já foi, já era, já é passado. Agora, o novo mundo, aquilo que está sendo criado pelas mentes construtivas, é o novo. É a mente que está conectada à sua consciência divina. Então, acabou o preconceito, acabou racismo, acabou essa divisão egóica das pessoas, onde direita, esquerda, porque interesses do partido, olha bem a palavra partido. Partido vai ser sempre partido, nunca será unido. Por quê? Porque a disputa é pelo poder. Mas que disputa é essa? Poder do quê? Poder sobre as pessoas. Agora, quando você desperta a sua mentalidade, conectado à sua consciência, quando você desperta a sua consciência, você para de ser controlado por governos, por qualquer pessoa que seja. Então é esse o meu papel aqui, ajudar você a se libertar de qualquer condicionamento externo, seja ele consciente ou inconsciente, pode ser físico ou extrafísico. É esse o meu papel com você. É esse o meu papel com todas as pessoas, essa é a minha missão. Então se você se conecta com isso, parabéns, você está no lugar certo, você está aqui para expandir essa consciência. E é esse o momento que a gente vai voar. E eu estou aqui para te ajudar a voar. Porque eu vou voar cada vez mais. Mas eu quero você comigo, eu quero você junto. Agora, você tem que estar preparado também. É? Tem coragem de voar? Quer voar? Está preparado para alçar um voo maior? Então, vou te fazer um convite. Esteja preparado, né, para não precisar de esforço nenhum, para simplesmente perceber, porque o que te mantém no chão é a carga negativa que, infelizmente, a gente traz do passado e a gente está gerando no presente. Então, o que eu posso fazer hoje para me abrir para a minha nova realidade? O que eu quero na minha vida? O que eu quero para mim no futuro? Como que eu quero estar daqui para frente? Essa é a pergunta que eu faço para você. Ontem nós fizemos o nosso treinamento gratuito Despertar da Mente Vencedora, né, onde nós falamos dos padrões dos sofredores, falamos sobre a mente, sobre os pensamentos, sobre sentimentos, sobre crenças limitantes, falamos como que a gente pode acreditar mais no nosso próprio potencial. Se a gente não sabe do nosso potencial, a gente tem que descobrir. E quando a gente descobre, a gente começa a perceber, puxa, eu acredito no Carlos, eu acredito em mim, eu acredito na possibilidade de transformação. Se você não acredita, nada acontece. Porque se você acredita no mal, o mal cresce na sua vida. Se você acredita na doença, a doença cresce na sua vida. Ah, mas como não acreditar, Carlos? Eu estou vendo a doença. Só que você não está vendo a saúde. Você está vendo só a doença. Esse é o problema. Aí é que está. Quando a gente se abre para ver aquilo que a gente quer criar, porque você é um ser criativo. Então, nós estamos lançando um seminário de inteligência emocional, Mente Vencedora. Seminário Mente Vencedora de Inteligência Emocional. Você tem interesse em participar desse seminário? Você quer participar de um seminário de 4 horas, vivencial, de prática, para você perceber o seu potencial interno de transformação e mudar a sua vida? Você perceber o poder que você tem de transformação? Eu te convido para participar desse seminário. Ah, Carlos, é de graça? Não. O treinamento de graça foi ontem. Mas você não estava lá, talvez, né? Talvez você tivesse outros compromissos. Então, esse treinamento, esse seminário, ele vai acontecer no dia 29 de maio. Você tem tempo. Mas nós temos vagas limitadas para esse. E se você quiser informações sobre esse seminário, chama a inbox, me chama a inbox, chama a André a inbox, para a gente passar as informações para você, tá? Nesse seminário nós vamos desenvolver a clareza mental de decisão para encontrar soluções. Como você faz para desenvolver a clareza na sua mente para encontrar soluções para a sua vida? A partir dessas soluções eu quero desenvolver com você a sua missão, o seu propósito. O que você veio para fazer nesse mundo? Qual é o seu propósito? Né? O que você veio para desenvolver? O que você veio para ajudar as pessoas? E isso vai te trazer prosperidade. E aí, a partir dessa conexão com o seu propósito, você vai começar a focar nesse propósito. Foco total na realização. Não importa o que os outros dizem, o que os outros falam, o que os outros pensam, porque importa o que você pensa.
Se você pensa que é um fracassado, assim será. Porque o seu pensamento tem muita força, ele é muito grandioso, ele é muito forte. Agora, você tem que estar consciente disso. Porque se você foca o seu pensamento nas coisas negativas, você está rezando para o outro lado. Faz sentido isso, gente? Então o foco, você começa a desenvolver o foco a partir desse treinamento, a partir das práticas, das vivências que a gente vai fazer, porque é vivencial, né? E a partir desse foco, você vai traçar um plano estratégico para a realização. E você vai entender o ciclo do seu sucesso. O sucesso, quando a gente fala sucesso, o que as pessoas pensam? Ah, financeiro, eu vou ter bastante dinheiro. Não é só isso, tá? Porque o sucesso, ele engloba todas as áreas da tua vida. O teu relacionamento com os teus filhos, o teu relacionamento com você, o teu trabalho, a tua missão, o teu servir, né? Servir ao outro, como você serve as pessoas. Ah, mas eu não estou trabalhando, Carlos. Então, trate de perceber o que você pode fazer para servir o seu próximo. Senão você fica em casa olhando só as notícias e vendo as coisas negativas na televisão, ou na sua timeline, enfim. Você não se torna uma pessoa produtiva, você se torna uma pessoa ocupada. É diferente, né? E aí, a partir desse plano estratégico, nós vamos masterizar o ciclo do sucesso. O ciclo do sucesso é você ir cada vez mais ajustando as suas velas na direção que você quer estar. Então eu convido você a participar do nosso seminário, se você estiver preparado para essa transformação, né? Tem que estar preparado. Senão, nada acontece. Eu quero que você esteja comigo. Eu posso te ajudar, mas você que tem que dar o passo. Você que tem que dar o primeiro passo em direção. Quer participar? Me chama em inbox, a gente te passa as informações e a gente vai ser feliz junto. Porque o ser é feliz. Ele não depende de ninguém para ser feliz. O ser já é. O ser, não o ego. O ego está sempre em conflito. Por quê? O ego é o nosso instinto de sobrevivência. E ele tomou conta da vida de muitas pessoas, né? O velho mundo está sendo condicionado ainda pelo ego. Agora, se você acordou, se você despertou, se você está pronto para o próximo nível de consciência, você vai controlar o seu ego. Senão, você vai sofrer as consequências da falta de controle, do descontrole. E o descontrole dentro do estresse, que a gente está falando aqui, o estresse, você tem que controlar o estresse. Puxa, eu estou estressado, não quero mais, mas o que eu quero? Aí essa pergunta fundamental que eu deixo para você no final dessa live. O que você quer para sua vida? Como você se vê daqui para frente? Como você se vê no futuro? Como você projeta a sua vida daqui para frente? Vou deixar você com essa pergunta para você olhar para dentro de você e começar a perceber. Mas faça essa reflexão, tá, gente? Não fica pulando de live em live ou daqui a pouco já tá vendo outro conteúdo, porque nós estamos na era da informação e do entretenimento. Tem muito entretenimento. E quando você vê, o passarinho de luz vem buscar você. Aí o tempo já passou. E aí já é tarde. Então não deixa para amanhã. Começa a olhar para você agora, percebe o que eu posso melhorar na minha vida. O que eu quero para mim no futuro? Coragem é a união de duas palavras. Cor, de coração, e agem, de agir. Haja com coração. O que eu posso fazer hoje para melhorar minha vida? O que eu posso estar com quem que eu posso acompanhar realmente, que vai fazer a diferença na minha vida e que tenha autenticidade. Não que simplesmente vai ali e faz uma mudança superficial na minha vida. Não, é profundo, gente. Eu quero trazer lá de você, de dentro de você, a sua força interna para essa transformação. Mas você tem que dar o passo. Não sou eu que tenho que carregar você, né? E nem Jesus vai carregar você. Não tem. Jesus não vai, porque Jesus já veio fazer a missão dele aqui. Agora é o seu momento. Agora é a sua hora. Se você acredita, bota aí, hashtag eu acredito. Hashtag eu acredito. Coloca aí, tudo junto. Hashtag eu acredito. Bota aí pra mim, vai, nos comentários. Você acredita no seu potencial? Você acredita que é capaz de transformar a sua vida? Você acredita que pode fazer isso sozinha ou você precisa de ajuda? Eu posso te ajudar. Mas você tem que querer. Se você não quiser, não posso te ajudar. Ok? Bota aí hashtag eu acredito e bota aí hashtag também eu quero. Hashtag eu quero. Quer participar do nosso seminário?
Vai ser um sábado, das 9 a 1 da tarde. Transformador, vai transformar a sua mente. Clac, 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 clac. Nossa, você vai sair de lá assim, ó. Alto impacto emocional, para você perceber se, puxa, quanto tempo eu me permiti vivenciar a minha vida morna, sem saber. Eu perdi muitos anos da minha vida no estresse. Por isso que eu estou trazendo essa live para você aqui hoje. Porque o estresse, ou ele te move para uma transformação, ou ele vai acabar com você. Então, mas a escolha é sua. E eu posso te ajudar nessa escolha e nessa realização. Mas, o primeiro passo é seu. Tem um ditado que diz assim, nunca tente ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Não tente, porque você vai se frustrar. Então, se você quer realmente se ajudar, que você precisa de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te ajudar a voar. Mas você tem que querer, tá bom? Gente, gratidão por essa live aqui. Espero que você use o estresse com sabedoria, né? Ó, a Josana botou ali, com Catuípe eu estou no meu melhor momento. Gratidão, Josana. Parabéns por você se permitir, porque é você que está se abrindo para esse momento, né? Parabéns, parabéns. Já estou lá e agradeço a força, Carlos e Andréia. Marinês, seja bem-vinda. É só o começo de uma grande transformação. E você está aqui acompanhando a gente há muito tempo e a gente quer ajudar cada vez mais pessoas como você, tá? Que realmente veem o valor naquilo que a gente está oferecendo aqui. Porque qual é o preço de você evitar que uma pessoa se suicide? Qual é o preço disso? Qual é o preço de você evitar que uma pessoa tenha um AVC, um infarto? Ah, não, mas ela só vai ter um infarto porque ela se alimentou de gorduras, já entupiu o coração. Também, né? Mas o infarto, ele é uma disfunção que acontece aqui, ó, no nível emocional. Pum! Pum! Coração bomba. Porque você entra num processo de estresse, ou o estresse pode fazer você ter um momento de raiva muito grande. Mas aí você tem que ter autocontrole para isso. Autocontrole para perceber, puxa, respira fundo, baixa no teu peito, a partir de agora eu vou fazer essa transformação, essa mudança, porque depende de mim. E eu vou aceitar o convite do Carlos e a gente vai estar junto lá, no próximo nível, ok? Vamos junto, só o começo. Essa live vai ficar salva. Se você sente que mais pessoas precisam ouvir essa mensagem, peço simplesmente um favor para você. Compartilhe, 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 ok? E vamos tirar aqui uma selfie para que a gente possa botar lá no Stories depois e bota lá, hashtag eu acredito, tá bom? Bota lá, bota lá. Vamos fazer um print da tela aí, vai? Show! Coloca lá no seu Stories, eu acredito, e marca lá, @CarlosCatuípe. E bora ser feliz, galera. Uma ótima tarde para vocês de terça-feira e é só o começo. Até mais. Beijo, Josana. Até daqui a pouco.